Certo, pessoal? O professor Luciano aqui novamente. Lembrando que no último a gente criou a parte do serviço, das regras de negócio, né? O repositório já está ali, a implementação do repositório em termos de execução através do Spring Data JPA. E agora nós vamos criar a nossa controladora. Então, nossa principal forma de cadastro do usuário vai ser o autocadastro que a gente chama. Então, aqui dentro da nossa controllers, nós vamos criar uma nova controladora. A gente excluiu aquela user controller, né? Então, vamos dar um new class. E essa nossa controladora, só cuida aqui, tá, pessoal? Tem que estar no package controllers. E essa nossa controladora vai ser a controladora responsável pelo sign up, sign in, ou sign in, né? Login ou logon. Então, a gente vai criar ela, vamos chamar ela de auth, de authentication, né? Auth controller, certo? Vai ser o nome da nossa controladora aqui. Então, de cara, a gente já vai dizer que ela vai ser uma REST controller, ok? E ela vai responder request mapping no caminho barra auth. Então, sempre quando for barra auth, ela vai responder aqui. Qual que é o objetivo, tá, galera? O objetivo vai ser o seguinte, vamos pegar aqui, vamos tirar esse test user, vai ser barra auth barra sign up, certo? Então, o objetivo vai ser o seguinte, o front-end vai fazer uma requisição, ou seja, nossa aplicação cliente vai fazer uma requisição para a nossa API REST no endpoint /auth /signup. Vai ser uma requisição do tipo POST e no corpo da requisição ele vai ter que mandar o objeto que ele vai querer cadastrar, ou seja, o usuário que ele vai estar cadastrando. Então ele vai ter que mandar um objeto em formato JSON, que é o que nós vamos estar trabalhando, e ele vai ter que mandar algo parecido com isso aqui, ó. Name, dois pontos, Luciano, Rodrigo, Ferreto, vírgula, e-mail, dois pontos, luciano.ferreto@atitus.edu.br e o password. Ele vai mandar aqui teste 1, 2, 3. Esse é o nosso objeto. Lembrando, galera, que se você não conhece JSON, dá uma estudadinha aí, tá? Nós vamos falar bastante sobre na sala de aula, ver como é que funciona isso, e nós vamos estar aqui utilizando um JSON. Então, aqui vai passar um objeto. No momento que ele fizer essa solicitação, nós vamos fazer aqui, vai dar timeout, porque nosso servidor não está rodando. Ele tem que cadastrar esse cara aqui no banco de dados, certo? Então, nós estamos agora na nossa camada controller, ok? Primeira coisa, bom, se ela vai ter que cadastrar um usuário, ele vai precisar passar pelas regras de negócio do nosso usuário. Nunca uma controller acessa de forma direta a repository, no mundo ideal, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos ter que passar pelas regras de negócio pela nossa camada, camada service. Então, vou criar aqui um private final user service, ou seja, essa nossa auth controller, ela vai ter uma dependência direta de uma implementação do user service, do nosso user service. Essa implementação, como é que vai ser feita? Não sou eu que vou instanciar, eu vou delegar essa responsabilidade para o nosso Spring. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, ou então Alt Shift S, Generate Constructor Fields. Se você vier botão direito, você vai vir em Source, Generate Constructor Using Fields. Gerar construtor usando campos. Ele já vem selecionado, manda gerar, tá ali, tá? A partir daqui a gente pode criar. Bom, tá preparado o nosso Auth Control com a dependência que ele precisa. Ele precisa da service nesse momento. Então agora nós temos que criar todo o mapeamento para o /auth signup verbo post, né? Então é o que nós vamos fazer. @post mapping e o caminho vai ser /auth /signup. Okay? E vamos criar o nosso método aqui, public, que vai retornar um response entity. Dentro dessa resposta, da quantidade de resposta, vai vir retornar o nosso user entry e vai ser o método signup. Vou chamar ele de signup, certo? Então, vou fazer isso aqui. Bom, pessoal, como é que funciona, tá, galera? Tem várias maneiras de tu trabalhar com esse método aqui que vai entrar aqui, esse objeto que vai ser entrada. Então, aqui, se você ver, se nós quiséssemos, nós podíamos dizer que seria próprio user entry, mas não é uma boa prática, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar
por exemplo, um DTO aqui. A gente vai estar criando aqui um DTO, certo? Então, esse cara aqui vai ser um Data Transfer Object, ok? Como é que a gente vai fazer isso lá a nível de programa, tá? Enquanto isso, vamos deixar ele ali, tá com errinho, não tem problema, depois a gente arruma. A gente vai vir aqui no Package, tá? No Package inicial, vamos dar um botão direito, New, e nós vamos chamar aqui um novo Record. Esse cara aqui é um componente bem legal. Nós vamos criar um subpackage chamado DTOs e nós vamos chamar ele de SignUp DTO, certo? Esse record aqui, pessoal, é uma forma de tu criar DTO que facilitou bastante. Eu não me lembro agora de cabeça qual é a versão do Java que implementou o records, mas facilitou para você não ter que só criar uma classe anônima. Tu cria esse cara que ele já vem com métodos set, perdão, com métodos get. Ele é imutável, tá? Depois que tu criou ele, você não cria mais nada, você não passa mais informações, então ele é imutável. E é o que nós vamos fazer agora. Então ele vai inicializar com string name, string email e string password, que é o que nós vamos estar fazendo lá, tá, galera? Que é o que nós vamos estar passando lá no nosso Postman. Esses três objetos, que é o que nós vamos estar utilizando, e-mail, name, password. O type, ele vai setar. Se o cara está se auto-cadastrando, vai ser comum. Então, ele vai passar direto. E o ID aqui vai ser gerado automático, certo? Então, vamos fazer isso. Vou dar um Ctrl S aqui. Agora sim, eu posso vir aqui no método e posso dizer que no corpo da requisição, ou seja, no body do meu request, arroba request body, vai vir o que? Vai vir um signup DTO, que vai ser o que eu vou chamar aqui só de DTO, beleza? Então agora nós precisamos converter esse objeto aqui num objeto user, numa entidade usuário, para poder salvar ele no nosso banco de dados. Beleza, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma entidade user. Então, user entity, que eu vou chamar aqui de new user, igual a new user entity. E eu vou copiar as propriedades que são iguais desse cara aqui. Eu poderia fazer assim, ó, new user ponto set name igual a dto.get.name direto, né? Ponto .name. E ele iria funcionar, certo? Mas eu posso usar uma outra maneira, posso usar uma maneira com o bin utils, certo? Então, poderia utilizar essa aqui, mas não, nós temos um componente bem legal do próprio Spring, né, que é o bin utils, utilitários de bin, lá do Spring Framework, que a gente vai dar aqui um ponto copy properties. Então, ele vai copiar todos os campos que são iguais, que tem no DTO, que são iguais no new user, ele vai copiar. Então, no user entry nós temos lá e-mail, name, password. E no signup DTO nós temos e-mail name, password. Então ele vai copiar esse cara já ali certinho. Beleza, ele já vai ter e-mail, name, então agora falta nós setar aqui um new user .set type, lembrando que através do autocadastro ele vai ser um comum, né? Então a gente vai pegar aqui user type ponto comum, certo? E agora a gente pode chamar o método service, o método não, né? Através do objeto service a gente pode chamar save new user, ok? Feito isso, aqui ele pede, né, o throws exception, vamos botar o throws exception aqui, a declaração, né? Vamos colocar a nossa declaração e daí a gente pode vir aqui e dar um return, né? Então vou dar aqui um return response entity. Lembrando que aqui eu não utilizo, quando eu estou fazendo um cadastro, eu não utilizo o código 200, normalmente eu retorno o código created, o 201, perdão. Então vou botar aqui ponto status, http status, pego aqui http status, vou pegar este num aqui, ó, tem que ser esse num, e vou chamar aqui o create. E daí no corpo dessa resposta eu passo o próprio user, certo?
A princípio isso vai funcionar. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer no outra validação, pessoal. Eu validei aqui bem certinho, né? E-mail, name, password. Faltou a gente validar o tipo, né? Se o tipo for nulo, não pode, né? Então vou botar aqui se user get type for nulo. Então ele tem que ter tipo de usuário inválido. Vamos colocar isso aqui, deixar isso aqui prontinho, né? Já certinho aqui para nós. Deixa eu dar um stop aqui na minha aplicação, que ela está rodando. Vou dar um Ctrl S aqui. Agora sim. Então ele vai receber uma requisição aqui, tem que entrar aqui. Até vamos botar um breakpoint nesse cara aqui e vamos ver ele funcionando aqui para vocês entenderem. Vou botar executar no modo debug. E daí nós vamos fazer a nossa requisição através do Postman aqui. Vou dar um send aqui. Vai iniciar a aplicação. Vamos esperar ele carregar tudo certinho. Lembrando que aqui na controladora ele vai fazer a injeção do serviço. Dentro do serviço vai fazer a injeção do repository. Ele vai fazer tudo isso para nós, o Spring, através dos seus bins, né? Através dessas annotations, ele sabe que tem que fazer isso. Vou dar o send. Certo? Já caiu aqui. Então, nós temos o nosso DTO, que é o objeto de entrada com e-mail, name, password. Vou criar um novo objeto, uma nova entidade vazia. E essa linha aqui, então, ele vai copiar e-mail para e-mail, name para name, password para password. Quer ver? Prontinho, está copiado aqui. Vou setar o tipo do usuário como tipo comum, tá lá, tipo comum, e vou mandar salvar. Então, vou dar o F6 aqui. Nesse momento, ele vai ter que aparecer o nosso instrução SQL aqui, se ele passar tudo certinho, né? Tá lá, ó, inseriu bem certinho e vai dar o nosso retorno. Dou um F8 aqui. Vamos ver o que deu no Postman. Tá lá, salvou. Já criou nossa ID aqui bem certinho, certo? Vamos só conferir. Já vamos corrigir essa questão do password, tá? Não se preocupe. Vamos só conferir lá no PGAdmin se ele criou o usuário. Então, que nós tinha feito o teste aqui, ó, tem um teste. Vou dar um F5 aqui, ó. Tá criado o nosso usuário. Esse teste aqui eu posso até excluir, né? Posso dar um delete aqui e persistir as nossas alterações aqui. Beleza, para ficar somente esse usuário, certo? Então já está funcionando. Uma coisa que a gente não pode fazer, pessoal, no Postman aqui, é não devolver esse password. Não é uma boa prática devolver esse password, né? Isso é uma regra, assim, que é bem complicado. Como é que tu vai devolver um password? O marco esteja de hash, mesmo que ele tivesse no formato hash. Para não devolver é simples, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai lá nas nossas entidades, entries, abrir o nosso user entry. No nosso user entry, sobre a coluna password, sobre o nosso atributo password, a gente bota assim, @ignore e só um pouquinho, deixa eu só ver porque ele está @ignore. Por que ele está pegando, ficando amarelo ali? Não sei o que ele está dando. Vamos tirar, acho que quem sabe eu tenho que botar aqui em cima, o @copy. Ignore. JSON ignore, perdão pessoal, é JSON ignore. Só ver o que eu estou errando aqui, só um pouquinho. Então seria @JSON ignore. Por que ele não está puxando aqui? Só um pouquinho, pessoal. Ele deve ter alguma coisa. Ignore. Ele não está legal. Tem alguma coisinha que eu estou me perdendo aqui. Ou é alguma tecla de atalho que eu botei que não está puxando certo. Vamos fechar ele aqui. User entry. Vou vir aqui sobre o password, arroba. Agora sim, não sei, deu algum tilt na minha IDE aí, daí eu fechei a classe e abri de novo. Então eu vou procurar aqui, ó, JSON ignore, lá da biblioteca Jackson, tá bom? Que é a nossa biblioteca responsável por converter isso. Vou dar um Ctrl S,
certo? Agora sim ele vai reiniciar a aplicação. Eu vou tirar aquele breakpoint que eu tinha colocado. Então aqui no nosso Auth Control eu vou remover esse breakpoint para não ficar parando. E vou mandar salvar o mesmo usuário aqui, só para nós ver. Tá lá, salvou e não retornou o cara. Se por um acaso eu não passar o campo nome, por exemplo, que é obrigatório, ó, estourou um erro. 500, nome inválido. Vamos tratar isso aqui para trazer uma resposta bonita, um bad request? Lembra como é que a gente fez lá no nosso greeting, né? Como é que a gente fez no greeting? A gente criou um exception handler. Então, vou colocar aqui, @exception handler da exceção exception.class e vou criar um método public que vai retornar um response entity com uma string que vai ser a mensagem e handler exception. Ele vai receber como entrada a exceção que estourou, que fez cair nesse handler, né? E aquele mesmo esquema que a gente fez no Greeting Controller, pessoal. Se vocês olharem lá, vocês podem só copiar lá do Greeting Controller. Até eu vou fazer isso, né? Vamos agilizar? Abram lá o Greeting Controller, procurem a Exception Handler, copia toda a função, vem aqui e dá um Ctrl V. Ele recebe, handler exception, ele substitui o contra barra R contra barra N e faz ali. Vamos dar um Ctrl S, ele pede se quer substituir, bota OK, vamos reiniciar a aplicação, espera reiniciar e agora podemos fazer o teste aqui. Tem que estourar o erro bad request. Tá lá, ó, bad request, nome inválido. Vamos dizer que eu coloquei o nome, mas no e-mail eu deixei vazio. Não passei o e-mail. E-mail inválido. Ou não passei a senha. Deixa eu botar um e-mail, né? Botar alguma coisa no e-mail. Tá lá, password inválido. Certo, galera? Então ele já está processando bonitinho. Se nós passar aqui, vocês vão ver que já vai estar o quê? Já vai estar cadastrando de novo. E isso é uma coisa que a gente vai ter que controlar, né, galera? Não está certo, né? Eu não posso no meu banco de dados ter vários cadastros com o mesmo e-mail, né? Não pode. Lembrando que a nossa autenticação vai ser via e-mail e password. O nome pode repetir. João da Silva. Luciano Ferreira. Tem um primo meu que se chama Luciano Ferreira. Não tem o Rodrigo, mas é Luciano Ferreira. Então, o nome pode repetir, mas agora o e-mail não pode repetir. Então, a gente já vai fazer esse tratamento nesse vídeo mesmo, tá? Nesse vídeo mesmo já vamos tratar isso aí para não acontecer isso aí, não permitir cadastrar com o mesmo e-mail. Vamos para a próxima parte. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, pessoal, a gente vai ter que buscar no banco de dados se existe alguém com esse e-mail e com um ID diferente, né? Porque nós podemos estar alterando. Então vamos começar pelo e-mail. Se existe já alguém cadastrado com esse e-mail. Como é que a gente faz, tá, pessoal? Aqui no serviço, então nós vamos criar aqui uma validação para verificar se no banco de dados existe com aquele e-mail, certo? Com aquele e-mail se já existe alguém. Então para isso a gente vai vir aqui no nosso serviço e vai, perdão, no serviço ainda não, né? No repositório. Então vamos lá no User Repository e eu vou declarar aqui um método que vai fazer essa pesquisa. Lembra que o repository aqui é uma programação declarativa, então eu só declaro um método. Quem vai implementar esse método é o nosso Spring. Bom, vou botar assim, vai ser um método que vai retornar um booleano e o nome do método vai ser exists by e-mail. E eu vou passar uma string e-mail. Desse jeito, o nosso Spring vai saber que é para fazer uma consulta no banco de dados procurando usuários por esse e-mail que vier nesse parâmetro. Mas como é que ele vai saber que eu quero isso? Pessoal, isso aqui é um padrão métodos, consultas SQL baseado no nome do método, certo? É uma técnica que a gente utiliza, que o próprio Spring Data JPA utiliza. Existem umas regras, tá? Lá na documentação de JPA existe, se você botar existe, não vai funcionar. Existes,
Vai funcionar. Eu tenho que usar aqui by correto. O nome do meu atributo eu tenho que ser igualzinho. Se lá no banco de dados eu criei email com 2L, eu tenho que botar email com 2L, certo? Isso aqui é uma declaração com base no nome do método. Então, desse jeito, o Spring Data JPA sabe que é para fazer uma consulta no banco para verificar se existe, pelo atributo e-mail, algum usuário lá, certo? Fazendo isso, ele já vai saber montar. Então, vou vir lá. Ah, está reiniciando essa nossa aplicação, né? Deixa eu dar um stop nesse cara, para não ficar reiniciando. Beleza, está ali no repositório. Agora eu posso ir lá no serviço e criar uma regrinha aqui, depois do e-mail, ó. Posso colocar aqui depois do e-mail, ó. Vou fazer se repository.existe by e-mail e passar o user.getEmail, ou seja, se já existisse retornar true isso aqui, eu vou lançar uma exceção, exception, e vou dizer, já existe usuário com este e-mail cadastrado. Ou melhor, já existe usuário cadastrado. Eita, que eu fiz errado aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí, só um pouquinho. Já existe o usuário cadastrado com este e-mail. Agora sim. Beleza. Ctrl S. Posso vir aqui e iniciar minha aplicação. Agora, vou vir aqui no banco de dados. Já vou excluir esses caras que eu criei com o mesmo e-mail, né? Então, vou dar um delete nesses dois aqui de cima, salvar as alterações, vai ficar somente... Opa, salvar não, aqui. Isso, ficou só um. Agora, se eu tentar salvar ele aqui, ó, já existe o usuário cadastrado. Através daquela declaração, o nosso Spring Data JPA implementou, ó, select o ID from tabela tal, onde o e-mail seja isso. Então ele verifica se já existe algum usuário com aquele e-mail cadastrado. Certo, pessoal? Então aqui já tá, nosso sistema já está ficando bem completinho, né? Já tem toda a parte de autocadastro aqui, bonito, tudo funcionando dentro dos conformes, beleza? Não permite cadastrar com o mesmo e-mail e tudo mais. Fica um desafio aí para vocês, né? Para validar. Se o cara passar um e-mail inválido, por exemplo, luciano.ferreto@atistos. Desse jeito vai funcionar, né? Funcionou. Eu não quero isso. Então, eu tenho que validar, tem que ter alguma coisa, pelo menos um ponto .com aqui no final. Dá para validar essas coisas, validar a senha, né? Para ser uma senha com, no mínimo, letras e números, nesse sentido aí, certo, pessoal? Então seria isso o nosso vídeo aqui. Acho que já está ficando o nosso sistema bem mais interessante. Já temos toda a camada funcionando, controller, aciona service, que aciona repositório, que persiste lá no nosso banco de dados Postgres, certo? Então, user auth controller, aciona a camada service faz todas as validações de regra de negócio, aciona o repository, essa por sua vez faz a persistência no banco de dados. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, até mais.